Sem compromisso, você nunca começará. Mas o mais importante é que sem constância, você nunca terminará. Não é fácil. Se fosse fácil, não haveria Kerry Washington. Se fosse fácil, não haveria Therese Hanson. Se fosse fácil, não haveria Octavia Spencer. Mas não é só isso. Se fosse fácil, não haveria Viola Davis. Se fosse fácil, não haveria Michael T. Williamson, nem Stephen McKillen Henderson, nem Rushon Hornsby. Se fosse fácil, não haveria Denzel Washington. Então, continue trabalhando. Continue se esforçando, nunca desista. Se cair 7, levante 8. A facilidade é uma ameaça maior ao progresso do que as dificuldades. A facilidade é uma ameaça maior, portanto, continue se movendo, continue crescendo e continue aprendendo o que eu te vejo no trabalho. Temos a tendência de basear nossa autoestima no que as outras pessoas pensam. E isso não é realmente autoestima. Autoestima deve ser como nos sentimos em relação a nós mesmos. E eu estava dizendo que é muito perigoso permitir que outras pessoas determinem como você se sentirá a seu respeito. É como olhar para um espelho quebrado. Você vai se olhar em um espelho quebrado e depois mudar o seu rosto para tentar ficar bem nesse espelho sujo, estragado e quebrado. A opinião de outras pessoas é uma maneira muito ruim de determinar como nos sentimos em relação a nós mesmos. Você nunca verá um caminhão de mudança atrás de um carro funerário. Vou repetir. Você nunca verá um caminhão de mudança atrás de um carro funerário. Eu tive a bênção de ganhar centenas de milhões de dólares em minha vida. Não posso levá-los comigo e você também não pode. Portanto, o que importa não é o quanto você tem, mas o que você faz com o que tem. E todos nós temos dons diferentes. Alguns de dinheiro, alguns de amor, alguns de paciência, alguns de sua capacidade de tocar as pessoas, mas todos nós os temos. Use-os, compartilhe-os. Isso é o que conta. Não é o que você dirige. Não é o avião que você voa. Não é o tipo de casa que você, porventura, comprou para sua mãe. Sonhos sem metas são apenas sonhos e acabam alimentando a decepção. As metas no caminho da realização não podem ser alcançadas sem disciplina e constância. Rezo para que todos vocês coloquem seus sapatos debaixo da cama à noite para que possam se ajoelhar pela manhã. O que mais me deixa feliz em relação à minha carreira é o fato de ter chegado lá com a graça de Deus, em primeiro lugar, mas além disso, cheguei lá apenas trabalhando duro, não festejando com as pessoas erradas, não me comprometendo de forma alguma ou fazendo qualquer tipo de trato, apenas trabalhando duro, apenas me esforçando, serrando madeira, como gosto de dizer. Sou uma sensação da noite para o dia há 20 anos. Não confundo vida com ganhar a vida. Eu estava presente no nascimento de todos os meus 4 filhos. Quando o primeiro nasceu, reconheci a diferença entre vida e ganhar a vida. A vida deles, a vida da nossa família. Atuar é ganhar a vida. Qual é a maior diferença entre fazer uma peça e fazer... É uma pergunta clichê, mas eu gostaria de saber sua resposta. Acho que parte do que Viola acabou de dizer é que você pode se aprofundar mais e ter outro dia e energia. Você faz um filme e são 200 pessoas que estão acostumadas a isso e não se importam. Todos estão fazendo o seu trabalho e isso chega ao cinema em algum lugar. Você está cutucando o nariz em casa, em algum lugar, cortando as unhas, não há energia. Certo. Quando eu estava na Broadway há 5 anos com Julia Caesar, tomei a decisão de dar autógrafos todas as noites. Não sei o que eu fiz. Pois é, eles me pegaram dessa vez. Enquanto esfregava os joelhos, meus joelhos doíam. E mais difícil para mim foi ficar em pé, mas... Por que você decidiu fazer isso? Bem, eu queria dizer obrigado. Era a minha maneira de agradecer. E na primeira noite havia umas 5.000 pessoas lá fora. Eu disse, ok, espera um minuto. Todo mundo que recebeu entradas do nosso show, então... Sim, porque era como se as pessoas estivessem subindo no bar. Eu pensei, espera um minuto, eu esqueci, eu tô na Times Square, mas sinceramente,
Mas a energia que você recebeu de volta, as histórias, as 5 senhoras idosas que acabaram de chegar de Detroit, eu perguntei, bem, o que vocês estão fazendo hoje à noite? Elas disseram, estamos voltando pro carro, querido, temos que voltar hoje à noite. E sabe, uma senhora de 84 anos disse, querido, se eu fosse uns 3 anos mais jovem... Verdade, essa história foi real, foi real. E digo isso também porque espero que isso aconteça com a peça. Tivemos algumas escolas do ensino médio. Tivemos uma escola de algum lugar, não sei onde, que estava apresentando Júlio César. E um garoto disse, bem, sabe, meu Brutus é um pouco diferente. Ele é mais estoico, clássico. Mas foi ótimo interagir e trocar ideias com esses jovens. Havia uma energia. Recebi mais do que dei às pessoas para as quais assinei. Isso é, você sabe, você não consegue isso. O estranho do sucesso no cinema é que os orçamentos ficam maiores. Você ganha mais dinheiro, mas eles se tornam mais padronizados. Então, você não tem essa oportunidade. Portanto, se Deus quiser, se eu ficar aqui por muito tempo, é isso que eu quero fazer. Você é sempre afetado pela opinião, mas quanto mais opiniões houver sobre você, sobre mim, menos eu as vejo, porque simplesmente não posso viver a minha vida com base no que as outras pessoas pensam sobre mim. Portanto, não posso me preocupar muito com o que as outras pessoas pensam. Isso simplesmente não é saudável. Acho que não conseguiria continuar a fazer o que faço se estivesse sempre me preocupando com o que os outros pensam a respeito. E tudo o que você quiser de bom, você pode ter. Portanto, reivindique-o. Trabalhe duro para obtê-lo. Quando você conseguir, estenda a mão para trás e puxe a outra pessoa para cima. Cada um ensina o outro. Não aspire apenas a ganhar a vida. Aspire também a fazer a diferença. Você não precisa se comprometer. Se houver algo com o qual você não se sinta bem, então não faça. As escolhas mais importantes que fiz foram dizer não. Eu disse não muitas vezes a filmes com os quais eu simplesmente não me sentia confortável, especialmente no início. Um roteiro que me foi apresentado eu chamei de O Infeliz que Não Podiam Matar. Porque ele foi acusado de estuprar uma mulher branca nos anos 40 e tentaram enforcá-lo, mas ele não morreu. Depois tentaram executá-lo. Eles diziam, é uma comédia. Eu disse, mas isso não é engraçado para mim. Então, na verdade, liguei para Sidney Poitier, para quem eu tinha sorte de poder ligar naquela época e ainda tenho. E eu disse, estou doente com esse filme que estão fazendo. E eles me ofereceram $600 mil para interpretar o infeliz que eles não podiam matar. Era assim que eu chamava. E ele me disse, vou falar uma coisa para você. Os primeiros 2, 3 ou 4 filmes que você fizer nesse setor, Denzel, determinarão como você será visto. Ele disse, não vou lhe dizer o que fazer, mas lembre-se de que os primeiros 3, 4 ou 5 filmes que você fizer determinarão como você será visto. Eu recusei o dinheiro, precisava do dinheiro, mas eu recusei. 6 meses depois recebi Cry of Freedom. Portanto, mantenha-se firme em suas armas. Se você achar que não deve fazer isso, então não faça, porque você não quer ser uma energia negativa no set. É assim que eu me sinto. Então eu penso, não vou fazer isso porque vou dar um tapa em alguém no segundo dia. Então, eu simplesmente acho que as decisões mais importantes que você pode tomar como ator ou atriz é dizer não. Sabe, é dizer não. Você não precisa tirar a roupa se não quiser. Número 1. Colocar Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo o que fizer. Em tudo que você acha que vê em mim, em tudo que realizei, em tudo que você acha que tenho, e eu tenho algumas coisas. Tudo que tenho é pela graça de Deus. É uma dádiva. Em tudo o que fizerem, se acharem que querem fazer o que acham que eu fiz, então façam o que eu fiz.